Oi gente, eu tô com um machucado aqui na testa, gente. Eu tentei esconder com o cabelo, mas não deu certo. Eu fui colocar a boina e ficou apertando e doeu, então não se preocupem, é só um machucado mesmo. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre a incrível HQ, a capa do Joe Hill. Muito, muito boa. Eu acho que essa daqui é a melhor HQ que eu já li esse ano. É muito espetacular mesmo, até que eu descobri que essa HQ é de um conto deste livro aqui, Fantasmas do Século XX, do próprio autor, Joe Hill. Assim, eu sei que esse livro é difícil de achar, ele tá esgotado. Quando você acha no estante virtual ele tá mofado, então tá manchado. O meu mesmo já tá bem manchado. E só que assim, gente, tentem ler esse livro porque ele é muito sensacional, ele é o máximo. Eu tô relendo ele agora que eu li a HQ, né? Eu vou reler o livro inteiro. Eu já li esse livro na minha adolescência, lá no começo do canal. Eu até fiz um vídeo com a minha prima sobre esse livro, e assim, um vídeo que eu morro de vergonha dele, ele tá muito cafoníssimo. Então se você tem coragem de me ver passando vergonha, vai lá e procure, porque eu não vou deixar o link aqui. Agora que eu tô relendo o livro, eu tô lendo com outras percepções já, né? Assim, gente, o Joe Hill, ele tem uma característica muito única nos livros dele, que eu vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, mas eu acho que se eu for 2% do que esse cara é escritor, eu já vou estar super feliz, porque o cara manda muito, muito bem. Bom, a HQ é essa, tá? Ela vem nessa luva, que eu já vi algumas pessoas falando que as HQs da Dark Side só vem com luva compradas no site. Eu não sei dar essa informação, gente, eu não procurei ainda saber. Então dê uma olhada se você for comprar na Amazon e tenho certeza de que vem a luva, porque ela é linda, linda, espetacular. A HQ é essa daqui, tá? Joe Hill, a capa. A história dessa HQ ela é dividida em duas partes, então na verdade a gente vai ter duas histórias. Vai contar a história do Nick e do Eric, que são dois irmãos. Na infância deles, eles estão brincando lá no quintal de super-heróis. E o Eric, que é o mais velho, ele tem uma capa, que é um cobertorzinho velho que ele tinha, e a mãe dele costurou um raio vermelho, que é esse raio da capa, né? Ela costura esse raio vermelho na capa. E também ela pega o emblema do exército, né, que o pai deles serviu na guerra. O pai deles morreu lá na guerra, e o que voltou para eles foi uma caixinha com esse emblema, que é o emblema que eles usavam no uniforme. Então ela pega esse emblema e costura também na capa. E aí um dia eles estão lá brincando, e o Eric sobe numa árvore, e o galho que ele está sentado se quebra, né, se parte, e o galho cai no chão, mas o Eric não. Então sim, o Eric consegue voar por alguns segundos, e aí depois ele cai e se espatifa todo no chão, e entra um galho assim na barriga dele, e ele vai parar em coma, é uma coisa horrível. Então a HQ inteira vai ser sobre a vida adulta agora desses dois irmãos, a partir desse fato que aconteceu na infância. E aí então o Eric, ele é um cara que ele virou outro tipo de pessoa. Ele virou uma pessoa super escrota, um perdedor, um fracassado que mora no porão da mãe e não quer saber fazer de nada, ele não tem vontade de fazer nada. Ele é uma pessoa super largada, e ele já foi casado com uma mulher, meio que casado, né? Só que aí até a menina não aguentou mais olhar a cara dele, por causa desse jeito dele ser. E aí ele volta então a morar no porão da mãe dele, e a vida vai seguindo a partir daí. Até que chega um dia que ele tá lá no porão, né, sentindo frio, e ele se cobre com um cobertor. E esse cobertor é a capa, que a mãe dele disse que tinha jogado fora. E aí ele consegue então sobrevoar ali dentro do porão. Ele dá uma flutuada ali, e ele descobre então que aquela capa é mágica, mágica. Só que assim, gente, o Eric, ele é uma pessoa que ele tem sérias falhas de caráter. Na verdade ele é um filho da puta, entendeu? Desculpa YouTube, mas eu não tô monetizado mesmo, então que se dane. Ele é um filho da puta de um cuzão, sabe? Então imagine o que acontece quando você coloca um dos dons, né, que digamos que é a maior ambição do homem, da humanidade, que é poder voar, nas mãos de um desgraçado. Então só vai dar merda, né, claro. Então assim, essa é uma história de anti-heróis. Então é uma história bem focada no real, no sentido de não vai ter grandes vilões, não vai ter aquela trama de querer dominar o mundo. É uma história bem suburbana mesmo, bem urbana, né, na verdade, no meio da cidade, com pessoas reais, com pessoas de fato que poderiam existir. E aí então a gente vai ter a segunda história da HQ, que é mais ou menos da metade, e é a história que vai se passar com o pai deles, com o pai do Eric e do Nick, quando ele esteve na guerra. Então essa é uma história para explicar a origem dessa fonte de poder, a origem dessa capa, o porquê que ela voa.
Então a gente vai ter... Eu até achei que ficaria chato explicar a origem, mas é muito interessante a história porque vai mostrar mesmo essa questão de que talvez o poder corrompa as pessoas, né? Mas mais pra frente eu vou falar sobre isso. Antes eu queria falar um pouco sobre o livro, sobre o conto que tem no livro, que é o A Capa, também tem o mesmo nome. É a mesma história, só que o conto ele é só o primeiro capítulo da HQ. Então só a introdução dessa HQ é o conto. O conto, gente, ele deve ter o quê? Acho que ele deve ter umas 8 páginas, assim. Ele é um conto curto, só que ele é todo narrado em primeira pessoa. Então ele é todo narrado pelo ponto de vista do próprio Eric. A HQ ela torna muito explícito que o cara era um desgraçado, ele era um filho da puta mesmo. No conto já não, porque como é ele que está narrando a história, ele meio que se faz de vítima, né? Então até o jeito que ele fala do irmão dele é como se o irmão dele fosse um filho da mãe, sabe? O jeito que ele fala da namorada dele é como se ela fosse louca. E na HQ não, na HQ a gente está bem explícito que o vilão mesmo é o Eric, né? E é muito interessante a gente ver esses textos do Joe Hill, porque se você for ver, até na hora de folhear você já tem uma noção, ó. Os textos são todos chapados, então eles quase não têm diálogos, ele quase não tem parágrafo, é praticamente a história inteira chapada numa página. Tem o livro do Stephen King, aquele sobre a escrita, e ele fala que não é bom fazer isso, porque uma história tem que ser dividida, uma história tem que ter diálogos, tem que ter parágrafos. O Joe Hill não segue muito este conselho, mas, por outro lado, ele tem uma característica, a introspecção dos personagens, a introspecção da história, da narrativa, ela é tão forte, tão profunda, que quando você começa a ler, você perde a noção de tempo. E você realmente imerge na história e quando você vai ver, você terminou o conto. O conto que era todo cheio de texto, metralhado, você não percebe passar o tempo. Tem uma sensibilidade, ele tem uma... É como se a gente vivesse aquilo mesmo, sabe? Por isso que eu falo que, meu, se eu for 2% do que esse cara é de escritor, é muito bom, assim, sabe? Eu vou estar muito feliz porque é uma inspiração. Pra mim foi uma inspiração. Inspiração como autor mesmo. E além de ser uma boa história de ficção, ela traz muitas coisas que vão ficar na nossa cabeça. E a capa, gente, me lembrou muito o Anel de Giges. A história do Anel de Giges. Você não conhece, é basicamente um homem que ele era conhecido por ser um homem muito justo e sábio e bondoso, né? E um dia ele está revirando uma tumba, eu não sei de quem que era aquela tumba, mas enfim, ele encontra um anel muito antigo nessa tumba e ele descobre que quando ele coloca esse anel no dedo, ele consegue ficar invisível. Então ele simplesmente desaparece e ninguém vê ele. E aí então esse homem que era conhecido por ser a própria justiça em pessoa, ele vai começar a cometer as maiores atrocidades que você pode imaginar. Ele vai começar a roubar, a sacanear, a matar, porque ninguém está o vendo, enxergando. E o Anel de Giges é praticamente a capa, né, gente? É o poder, né? Quando você dá os poderes na mão de uma pessoa que é louca, lunática, ou então um filho da puta mesmo, um ruim, uma pessoa ruim. A gente sabe que não tem pessoas ruins e boas, né? Mas existem sim pessoas ruins, malignas, gente ruim mesmo, filho da puta. Quando você coloca os poderes na mão de uma pessoa assim, só vai... As consequências não são boas, né? Tá óbvio isso. É uma coisa que a gente vê muito na política atual, né, o poder na mão de gente que é assim, totalmente egoísta, pessoas que não têm noção do que estão fazendo ali, e ela só sai aprontando uma merda em cima da outra, sabe, uma cagada em cima da outra. É basicamente essas pessoas têm a capa, né, essas pessoas têm o Anel de Giges. E é muito legal você ver isso também na segunda história, que é a história do pai do Eric e do Nick. Entra aquela questão, será que esse componente de mau caratismo é dele mesmo e foi passado para o filho dele? Ou foi realmente a capa, né, o poder sobrenatural de voar que corrompeu o coração deles? É muito legal de você analisar. Eu achei que ia estragar essa segunda história, mas ela foi muito interessante. Gente, eu recomendo demais essa HQ. Eu descobri que ela é volume 1, então eu não pesquisei ainda antes de fazer esse vídeo, porque eu não consigo, eu esqueço de roteirizar as coisas, gente. Mas eu não sei se os próximos volumes já tem lá fora, ou se ainda vai ser lançado, ou se esse daqui só veio para agora para o Brasil, mas já existia lá, eu não sei. Eu não sei se as continuações vão ser mais contos desse livro. Eu espero que sim, porque eu não sei explicar, gente, o quanto esse livro é bom. Nesse livro você vai ter contos assim que são uma facada no seu coração. Tem um conto aqui chamado Pop Art, que é um conto de um menino que tem um amigo inflável. Ele é praticamente um boneco de plástico inflável. E o menino vai pra escola, ele faz tudo.
Só que ele é inflável, é um conto muito triste, gente, e ele é tão sensível. A gente tem o conto A Capa, né, e a gente tem também o Telefone Preto, que é a história de um cara que está num porão, ele está em cativeiro lá, sequestrado, e aí a única coisa que tem nesse porão é um telefone que não tem nem fio, e o telefone começa a tocar. A gente tem Vocês Irão Ouvir o Canto do Gafanhoto, que é um conto inspirado no Kafka. A gente tem Os Meninos de Abraham. Meu Deus, esse conto é incrível. É a história de dois meninos, dois irmãos também, crianças, né? Eles moram afastados no meio de uma fazenda e o pai deles deixa muito claro para eles nunca, jamais, em hipótese alguma, entrarem no escritório. E o que os meninos fazem? Vou entrar no escritório. Estou relendo ele agora, eu vou depois... Talvez eu faça um novo vídeo para vocês, porque aquele vídeo que eu fiz ele foi bem apressado, né? Eu era adolescente, então eu falei um monte de besteira. Deixa aí nos comentários se vocês querem outro vídeo falando sobre o livro, ou então se ninguém quiser o vídeo, eu posso fazer uma live mesmo no Instagram, comentando um pouco sobre o livro. Então me sigam no Instagram, porque tudo sai primeiro lá. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram, não se esqueçam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. Eu quero também agradecer a Dark Side Books por ter me concedido esse exemplar maravilhoso. Muito, muito obrigado. Nossa, eu acho que foi a melhor. Acho não, foi a melhor história que eu li desse ano. Foi a melhor HQ, eu estou muito ansioso para ler os próximos volumes. Então, sensacional. Beijo para todo mundo, até a próxima!